A China costuma surpreender. Isso não é novidade para ninguém. Prédios futuristas, tecnologia de ponta, trens-bala que parecem desafiar a física. É uma potência mundial, sem dúvida. Mas talvez o que você ainda não conheça seja justamente o lado mais inacreditável do país. Você sabia que existe um deserto onde a areia canta? E uma montanha tão perigosa que virou inspiração para videogame de tão mortal? Ou um templo cravado num penhasco, construído por um único homem há mais de 1500 anos? Pois é. A gente não está falando de fantasia nem de filme. A gente está falando da China real. Um país que mistura a natureza impossível, engenharia ancestral e lugares que parecem desafiar as leis da realidade. Hoje, no Belo Mundo, a gente embarca numa jornada pelos 10 lugares mais surreais da China. Se prepara, porque tem paisagem aqui que parece coisa de outro planeta. Número 10. Zhangjiajie, o mundo real de Avatar. Se você já assistiu Avatar, aquele filme cheio de montanhas flutuantes e paisagens surreais, então já sabe exatamente do que a gente está falando. Ou melhor, pensa que sabe. Porque nada se compara a ver isso ao vivo. Zhangjiajie fica na província de Hunan, na China, e foi o lugar que inspirou as montanhas de Pandora. É como se James Cameron tivesse feito um bate-volta por lá, visto esse cenário e dito: pronto, tá aqui o meu mundo fictício. O parque é um espetáculo da natureza. Tem pilares de pedra gigantes que se erguem do chão por centenas de metros, cobertos de vegetação e envoltos por uma névoa densa que flutua entre os picos. É o tipo de paisagem que parece criada em computador, mas é 100% real. Além disso, tem passarelas de vidro no alto dos penhascos, trilhas no meio da floresta, elevador esculpido na rocha e um dos maiores teleféricos da China. Isso sem falar na ponte de vidro, uma das mais radicais do planeta. O conjunto inteiro faz qualquer roteiro de filme parecer fraco. Mesmo nos dias nublados, a experiência continua mágica. A neblina transforma tudo num cenário ainda mais misterioso, com os pilares parecendo flutuar no ar. Exatamente como no filme. Mas aqui não tem efeitos especiais. É realidade mesmo. Número 9. Rainbow Mountains. Se você achava que as montanhas de Zhangjiajie eram coisa de outro mundo, espera até ver o que vem agora. A gente continua na China, mas troca a névoa mágica por uma explosão de cores. Bem-vindo às Rainbow Mountains, também conhecidas como Zhangye Danxia, na província de Gansu. É difícil acreditar que esse lugar existe de verdade. Parece que alguém pegou pincel e tinta e saiu colorindo montanhas com todo o cuidado do mundo. Vermelho, amarelo, laranja, dourado, roxo. São faixas perfeitas, se estendendo por paredões que passam dos 100 metros de altura. E tudo isso foi esculpido pela natureza ao longo de mais de 200 milhões de anos. As cores surgiram com o acúmulo de minerais diferentes, depositados em camadas que o tempo, o vento e a chuva esculpiram com paciência milenar. O resultado? Uma das paisagens mais hipnotizantes do planeta. De manhã cedo ou no fim da tarde, quando o sol bate de lado, a coisa vira espetáculo mesmo. Dá vontade de parar, respirar fundo e só admirar. O parque cobre uma área de 50 km² e foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Também entrou na lista das 10 maiores maravilhas geológicas do mundo, segundo a National Geographic. E se puder escolher o dia certo, vai depois da chuva. É quando as cores ficam ainda mais intensas, parece mágica, mas é só a Terra mostrando do que é capaz. Número 8. Templo suspenso de Hengshan. Depois de tantos cenários esculpidos pela natureza, chegou a hora de ver o que o ser humano foi capaz de fazer. E o próximo destino é simplesmente surreal. Imagine um templo inteiro pendurado num penhasco, a mais de 70 metros do chão, apoiado em estacas de madeira fincadas na rocha. Parece impossível, mas existe. Estamos falando do templo suspenso de Hengshan,
na província de Shanxi. Essa joia da arquitetura foi construída por um único homem, o monge Liao Han, há mais de 1.600 anos, durante a dinastia Wei do Norte. Ele não escolheu uma colina tranquila, nem uma planície sossegada. Escolheu o meio de um paredão vertical no desfiladeiro Jinlong, encaixado nas encostas do Monte Heng. E deu certo. Até hoje ele está lá, firme, encarando o abismo. O templo combina 3 religiões num mesmo lugar. Budismo, taoísmo e confucionismo dividem espaço entre corredores estreitos e estátuas antigas. Isso é algo raríssimo na China, onde normalmente os templos seguem apenas uma tradição. E tudo isso dentro de uma estrutura que parece flutuar no ar. É como andar no limite entre fé e vertigem. Nada parece seguro, mas tudo continua de pé há séculos. Esse lugar ficou ainda mais famoso nos últimos anos depois de aparecer como cenário no game chinês Black Myth Wukong. Mas não precisa ser gamer para se apaixonar por essa maravilha. Basta ver uma foto que já dá vontade de ir. Número 7. Guilin e Yangshuo. Seguindo nossa jornada pelos cenários mais extremos da China, chegamos a uma região que, por séculos, serviu de inspiração para artista, monge, imperador e agora influencer. Guilin e Yangshuo ficam na província de Guangxi e formam uma das paisagens mais reconhecíveis do país. É dali que vem aquela imagem clássica dos morros arredondados cercando um rio calmo. E não é só bonita, não. É tão simbólica que foi parar na nota de 20 yuans, ou seja, virou marca registrada da China rural. O que define essa paisagem são as formações kársticas, blocos de calcário que a água foi moldando ao longo de milhões de anos. Resultado? Um mar de colinas verdes com um formato de cone, brotando do nada no meio do vale. E cortando tudo isso, o rio Li, com suas curvas lentas e reflexos que parecem montagem. A região também virou hotspot de turismo de aventura. Tem passeio de balsa em jangada de bambu, tem escalada nos paredões, tem caverna com iluminação psicodélica, tem de tudo. Mas o visual segue o mesmo há gerações. Pescadores com cormorões, barcos de bambu e montanhas no fundo. Parece lenda, mas é cena do cotidiano. Número 6. Huashan, a montanha mais mortal do mundo. Saindo da calmaria de Guilin, agora a gente vai para um lugar onde a paisagem é linda, mas o caminho até lá é quase um teste de sanidade. O Monte Huashan, na província de Shanxi, não é só uma das montanhas mais sagradas da China. É também uma das mais perigosas do planeta. Aqui não tem trilha de turista com selfie no mirante. O negócio é raiz. São passagens estreitas fincadas na pedra, escadas verticais que parecem ter sido feitas por alguém com problema de noção e tábuas de madeira pregadas no vazio, a centenas de metros do chão. Essa parte tem até nome: Plank Walk, que, numa tradução direta, significa caminhada da tábua. E se você escorregar, adeus. A subida tradicional até o topo leva entre 6 e 8 horas. E esquece trilha bem sinalizada. Em vários trechos, o que segura o corpo são correntes de ferro cravadas na rocha. Os degraus são mínimos, escorregadios e não perdoam erro. Mesmo assim, milhares de pessoas encaram o desafio todo ano. Tem gente que vai por fé, tem quem vá pela adrenalina e tem os que só querem dizer "eu consegui". Do topo, o prêmio é uma vista que vale cada gota de suor. Um mar de nuvens cobre o horizonte e por alguns minutos parece que você saiu da terra. Número 5. Jiuzhaigou, o Vale dos 9 Vilarejos. Agora o clima muda completamente. Saímos do caos vertical de Huashan e aterrissamos num lugar que mais parece uma pintura hiperrealista. Jiuzhaigou fica na província de Sichuan e é um daqueles destinos que você vê na foto e tem certeza que foi editado. Mas não foi. O nome significa Vale dos 9 Vilarejos.
por causa das comunidades tibetanas que vivem ali há gerações. A região é tão especial que virou Patrimônio Mundial da Unesco e também Reserva da Biosfera. E não é para menos. Jiuzhaigou abriga espécies que quase ninguém vê fora de documentário. O panda gigante e o macaco dourado de nariz arrebitado vivem por lá. Mas o que realmente tira o fôlego são os lagos. Eles têm cores que desafiam qualquer lógica: azul turquesa, verde-limão, dourado, violeta, tudo junto. A explicação? Uma combinação de minerais, algas microscópicas e uma água tão pura que vira espelho de alta definição. E como se não bastasse, o lugar ainda tem cachoeiras em degraus. A água desce em patamares, formando piscinas naturais em cada nível. No outono, com as árvores avermelhadas e douradas, o contraste com os tons da água cria um cenário que parece saído de outro planeta. Infelizmente, em 2017, um terremoto destruiu parte das trilhas, passarelas e áreas de visitação do parque. Algumas cachoeiras secaram temporariamente e o acesso a vários pontos foi interditado. Mas o trabalho de recuperação vem sendo feito com cuidado, restaurando caminhos, replantando áreas afetadas e reabrindo os mirantes aos poucos. Jiuzhaigou está voltando a ser o que era, um dos lugares mais mágicos e surreais da China. Número 4. Deserto de Gobi e as Dunas Cantantes. Na ponta noroeste da China, o cenário muda de novo. Saímos das florestas, vales e penhascos para aterrissar no meio do deserto de Gobi, um dos mais extremos do planeta. Um lugar que parece inóspito, mas guarda surpresas que desafiam tudo o que a gente imagina sobre o que é um deserto. Logo de cara, as famosas Dunas Cantantes de Dunhuang já tiram qualquer dúvida de que ali não tem nada de monótono. Quando o vento sopra, ou quando alguém desliza pelas encostas, as dunas emitem um som grave que ecoa por quilômetros. É como se a areia tivesse voz. E não é lenda. O som é real e nasce do atrito entre grãos de formato perfeito. E se isso não bastasse, no meio daquela imensidão dourada, surge o impossível. Um oásis em forma de lua crescente. Água cristalina cercada de areia seca por todos os lados. É o Lago da Lua Crescente, que resiste firme há milhares de anos enquanto o deserto tenta engolir tudo ao redor. A região ainda abriga ruínas da antiga Rota da Seda. Cidades fantasmas, muros meio enterrados, vestígios de mercados, rotas de camelos e viajantes que cruzavam o Gobi carregando especiarias e segredos. E nas paredes das grutas de Mogal, os ecos de outro tempo continuam vivos. São mais de 400 cavernas cheias de arte budista, afrescos, esculturas e manuscritos, que contam a história de milênios. Número 3. Montanha Amarela, Huangshan. Ocupando o terceiro lugar da nossa lista, a medalha de bronze vai para um lugar onde o céu e a terra parecem se confundir. Voltamos agora para a altitude, mas com uma vibe totalmente diferente. É hora de conhecer a lendária Montanha Amarela, ou Huangshan, na província de Anhui. Esse é um dos cenários mais icônicos da China. Um cartão postal que já virou pintura, caligrafia, poema e filme. Tudo ali parece feito para impressionar. Os pinheiros tortos que brotam direto da rocha, as torres de granito esculpidas pelo tempo, as fontes termais escondidas e o famoso mar de nuvens. Sim, mar de nuvens. Nas primeiras horas da manhã, os vales se enchem de neblina espessa e os picos das montanhas parecem ilhas flutuando num oceano branco. Quando o sol nasce e pinta tudo de rosa e dourado, o visual é de tirar o fôlego. Os pinheiros são uma atração à parte. Crescem em fendas impossíveis, com galhos retorcidos que parecem ter sido desenhados à mão. Alguns têm mais de 1000 anos e são tão marcantes que ganharam nomes próprios. O pinheiro de boas-vindas, o pinheiro voador e por aí vai. Apesar de existirem teleféricos modernos, muita gente encara as trilhas tradicionais.
São milhares de degraus talhados direto na pedra, subindo serra acima há séculos. Subir por ali é como caminhar por dentro da própria história. Número 2. Cidade antiga de Lijiang. Já quase no fim da nossa jornada, a medalha de prata vai para Lijiang, na província de Yunnan, uma cidade que parece ter congelado no tempo, mas que continua funcionando como nos tempos antigos. Nada aqui é encenação. É cidade viva, com rotina, comércio e tradição. As ruas são de pedra, os canais cortam o centro histórico e a água flui o tempo todo. Tudo isso foi pensado desde o início, aproveitando o relevo das montanhas e os rios que cruzam a região. Por isso, Lijiang foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco ainda nos anos 90. A arquitetura segue o padrão tradicional do povo Naxi, que vive ali há séculos. Casas de madeira, telhados cinzentos, lanternas vermelhas penduradas nas entradas. E o mais impressionante, eles ainda mantêm uma escrita própria, feita por símbolos, uma das últimas do tipo em uso no mundo. No horizonte, quem domina a paisagem é a Montanha Dragão de Jade. Dá para subir de teleférico até mais de 4.500 metros de altitude e ver a neve que nunca derrete. De lá de cima, a vista da cidade e das montanhas ao redor é absurda. Lijiang entrega tudo: história viva, cultura autêntica, paisagem marcante. É o tipo de lugar que mostra que a China do passado ainda existe e funciona. Número 1. Grande Muralha. Chegamos ao final da nossa viagem pelos lugares mais surreais da China. E para fechar com chave de ouro, não podia ser outro lugar. A medalha de ouro vai para a maior, mais famosa e mais impressionante construção do país: a Grande Muralha da China. Mesmo que não dê para ver do espaço a olho nu, como muita gente ainda repete por aí, isso não tira em nada o impacto. São mais de 21 mil quilômetros, somando todos os trechos, muros, barreiras naturais e ramificações. Ela atravessa montanhas, desertos, rios e até o litoral, um feito que até hoje desafia qualquer explicação simples. O pedaço mais conhecido é Badaling, perto de Pequim. Mas se você quiser uma experiência mais crua e sem aquele monte de turistas tirando selfie, vale explorar regiões como Jinshanling ou Simatai. Lá ainda dá para andar por quilômetros em silêncio, só ouvindo o vento e o som do próprio passo na pedra antiga. A muralha não impressiona só pelo tamanho, mas pela inteligência com que foi construída. Ela se adapta ao relevo, sobe penhascos absurdos, cruza terrenos hostis e faz isso tudo com precisão milimétrica. Tem trecho que você olha e pensa: como é que colocaram pedra aqui sem helicóptero ou guindaste? E o visual então? Se você pegar o amanhecer ou o pôr do sol lá em cima, com a luz dourada batendo nos tijolos e a muralha serpenteando até onde o olho alcança, é impossível não se arrepiar. Você sente o peso da história embaixo dos pés. Cada pedra ali foi colocada com esforço, suor e uma visão de futuro que ainda impressiona o mundo todo. A Grande Muralha é isso: esforço coletivo, persistência e a prova de que o ser humano, quando quer, consegue fazer coisas grandes, literalmente. Estes são apenas alguns dos lugares mais incríveis que a China tem para oferecer. E você, qual desses lugares achou mais impressionante? Qual gostaria de visitar primeiro? Conta pra gente nos comentários qual destino mais despertou sua curiosidade. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal Belo Mundo e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre destinos incríveis ao redor do mundo. Até a próxima viagem.